Olá, nesta edição do Vida que Segue sobre Jaci, eu falo do livro O Príncipe da Privataria, do jornalista Palmério Doria, que conta o desempenho do governo Fernando Henrique em privatizar os bens do país. E eu dou um último relato da nossa viagem à França e, dessa vez, França-Portugal, de carro. Como eu enxerguei rapidamente essa nossa ótima viagem. Fique conosco, deixe seu comentário e diga se você está gostando da nossa volta depois de tanto tempo parado. Compartilhe esse post. Olá, depois de algum tempo eu volto a falar de livros. Eu acabei de ler esse livro aqui, O Príncipe da Privataria. Ele foi editado em 2013 pela Geração Editorial, é do jornalista Palmério Doria. É um livro que ele gastou algum tempo pesquisando e relata o governo tucano do Fernando Henrique Cardoso. Privataria foi um neologismo, está no livro, criado pelo jornalista ítalo-brasileiro Hélio Gaspari. Ele junta duas palavras, né? A privatização e a pirataria. Que o que foi o governo do Fernando Henrique. O livro ele conta como o Fernando Henrique comprou a reeleição. Ele pagou R$200 mil em dinheiro para deputados. E este livro ele entrevista o personagem que foi central nessas negociações e que denunciou. O livro, como disse, foi publicado em 2013 e até hoje não foi contestado, não tem nenhum processo. Ou seja, a ausência de questionamentos confirma a realidade dos fatos. Depois de comprada a reeleição, Fernando Henrique encetou o seu grande projeto, como ele anunciou, que era o fim da era Vargas. Getúlio Vargas, como a história conta, foi quem criou o Brasil moderno, quem introduziu o Brasil na economia mundial. Fernando Henrique anunciou que queria acabar com essa era. E aí que entra a privataria. Ele queria privatizar, mas não é só privatizar. Ele permitiu o enriquecimento de um grupo de amigos, ele inclusive certamente, que fizeram todo tipo de negociata, todo tipo. E o Chico Buarque, nosso grande poeta, ele cita na música Vai Passar, ele canta com muita presciência. Vou ler. Dormia a nossa pátria, mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Chico antecipou, eles estavam fazendo sombrias transações com a riqueza do Brasil. Aí venderam a preço de banana a CSN, a Embratel e as Teles. Foi uma negociação tão horrível, tão triste, que o Brasil estava preparadíssimo para desenvolver a indústria da telefonia do Brasil de forma crescente, ia explodir. E não parou a isso. Ele vendeu a Vale do Rio Doce por um valor equivalente a 1 ano de exportação. E não é só isso, a Vale detinha um mapa subterrâneo do Brasil, o subsolo, ela tinha conhecimento total. Todas as nossas riquezas minerais, todas. Isso passou para a mão dos parceiros estrangeiros. É um grau de negação de nacionalidade, espoliação do bem público, do bem povo, e tudo sobre a cobertura tranquila, serena, nenhuma investigação da mídia brasileira, cúmplice dessa espoliação, dessa privataria que o Palmério Doria denuncia no livro. É um livro de 2013, mas vale a pena ser lido. E lembro, hein? Ele nunca foi contestado.
O livro está publicado tem 10 anos e nunca foi contestado. E tem muitos personagens vivos. Eles deveriam vir a público explicar, deveriam. A justiça deveria procurar ainda. Nesse meio tempo, o Brasil perdeu muitas coisas. Eles privatizaram a Petrobras já no governo Bolsonaro. Fernando Henrique já queria. Como queria privatizar a Petrobras. A quem coube a mudança do nome, tentativa de mudar o nome para Petrobras, para comercializar a preço de banana, certamente, a grande riqueza brasileira hoje que é o petróleo. O livro fala muito bem dessa historinha. Uma historinha de tristeza e de espoliação do povo brasileiro. Viagem é assim, uma coisa que eu adoro, mas cada um enxerga de uma maneira. Eu vou contar como eu enxerguei essa nossa viagem que a gente fez agora de Marselha a Portugal. Fomos num carro, 7 pessoas, Maria Júlia, o Nicô, os 3 filhos, eu e Edson. Foi uma viagem muito interessante, com altos e baixos, mas muito interessante. E fomos de Marselha para Espanha. Íamos primeiro para Barcelona, depois desistimos. Resolvemos ir a Figueires, visitar o Museu Dalí. É um museu que ele mesmo criou enquanto estava vivo, na cidade onde ele nasceu. Gente, eu não gosto de Dalí. Assim, eu não gosto do surrealismo, eu não gosto... Me incomoda a arte do Dalí, mas eu me emocionei muito com este museu. Então, minha dica é o seguinte, se puderem ir a Figueires, visitar o Museu Dalí, que se estiverem na Espanha, vale muito, muito a pena. Depois fomos a Cadaqués, que é próximo, e é o lugar onde ele morreu, onde ele morou no fim da vida, mas a casa dele é uma casa também de visitação, mas não conseguimos. A gente estava em julho e só tinha vaga para outubro. Interessante é que essa região é a região da Catalunha. E os catalães, eles não se consideram espanhóis, eles querem ser um país independente. Bom, saímos dali, fomos a Madrid. Aí sim, Madrid, Espanha, centro, né, de Espanha, capital da Espanha. Lindo, ficamos 2 dias em Madrid, continuamos para Portugal. Em Portugal a gente ficou em Oeiras, que é bem próximo de Lisboa, fica entre Lisboa e Cascais, uma cidadezinha muito gostosa, ficamos 10 dias. Na volta, voltamos, saímos de Oeiras, subimos, ficamos em Porto, dormimos em Porto, depois fomos também de novo para a Espanha, mas dessa vez já no País Basco, que também não se consideram espanhóis, os bascos, eles querem ser um país independente. Muito interessante porque na vinda a gente ficou numa região que quer independência, na volta outra região que quer independência. E foi muito rica essa experiência. O País Basco é mais rico, São Sebastião é uma cidade lindíssima. Demoramos também 3 dias nessa viagem de volta. Então a nossa viagem toda foram 19 dias e foi muito legal. Assim a gente encerra a nossa viagem na França, Portugal, sul da França. Foi muito bom, aproveitamos muito, desfrutamos demais a companhia de filha, netos e agora estamos aqui de volta. Um abraço.